Olá, bem-vindo a mais um Você Já Viu Esse? Hoje nós vamos falar sobre os Simpsons, uma série das mais famosas que existem, mas a versão original dela é um pouco diferente do que a gente conheceu, né? Essa é a versão primária dos primeiros traços que foram feitos dos Simpsons. Então tudo começou lá em 1987, onde alguns curtas que funcionavam como o nosso conhecido iCat, que é muito famoso nos desenhos animados japoneses, eles iniciavam o começo dos comerciais ou mostravam o final dos comerciais para o início do show do Tracy Ullman, que era o show onde tinha várias piadas e várias comédias, um pouco de musicais satíricos. Então esses curtas animados dos Simpsons foram os primórdios do desenho. E entraram também nesse critério mais cômico do que o show participava, né? Apesar de ser somente um pequeno trecho do show, acabaram fazendo muito sucesso. Naquele mesmo ano foi produzido a série de Simpsons que nós conhecemos hoje, com grandes mudanças aí, principalmente nos traços e algumas outras mudanças. Mas houve grande participação de todos os produtores e escritores daqueles curtas, que é, por exemplo, o Matt Groening, que é o criador dos Simpsons. Eles participaram desses curtas e resolveram fazer aí a parte dos episódios, né? A parte da série como a gente conhece bem. Então, após todo aquele sucesso dos curtas, eles resolveram fazer essa produção mais simplória, né? Fizeram alguns episódios e a partir daí nós conseguimos ver mais os traços basicamente, apesar que os Simpsons têm uma mudança de traço ao longo de toda a sua história, né? Mas foi muito interessante ver como houve uma mudança brusca em relação ao original, né? Esses traços que nós estamos vendo agora é bem discrepante em relação aos traços que nós vemos, principalmente em modernização do traço, né? Nesses traços dos curtas é muito mais rústico, né? Os curtas tinham em torno de 30 segundos a 1 minuto, não é nada muito exagerado, como eu disse, era para abrir ou fechar os comerciais. E uma das outras coisas legais é que na série original foi mantido os dubladores originais destes mesmos curtas, né? Então foi muita participação dos produtores, né, de todos os participantes dessas séries de curtas que eram pequenos trechos do show do Tracy Ullman, foram utilizados aí na série original dos Simpsons, né? Então mostrando como foi legal, como foi focada essa objetividade de manutenção de algumas coisas que eles tinham achado interessantes. Em oposição a isso, os temas foram um pouco mudados, né? Então você pode ver que houve algumas mudanças em relação à perspectiva da família. Então algumas personalidades foram ligeiramente modificadas, né? O Homer não era exatamente um cabeça de bagre, né? Um bobalhão, como ele é exacerbado aí na série original dos Simpsons. Mas houve algumas modificações em relação a isso, né? Ele era mais um pai tradicional de família, não tanto bobalhão, tinha obviamente os seus problemas, até porque isso traz a parte cômica do seriado, mas não era tão nesse ponto. Isso foi exponenciado muito para a série que nós conhecemos, que não era tão focado assim nos curtos. Uma outra grande mudança que nós temos é que não temos grandes participações especiais, né, nos curtas, dos personagens fora da família dos Simpsons que nós conhecemos do seriado, né? Então é muito difícil você ver algum personagem que tinha participação nesses curtas ter participação no seriado normal das grandes e inúmeras temporadas que nós conhecemos dos Simpsons. Salvo a isso, nós podemos ter ali o Krusty o Palhaço, que aparece em um dos curtas, né? Muito parecido com o seu traço original, né? Sendo esse o original, obviamente, mas o seu traço mais conhecido por nós. Infelizmente, esses episódios nunca foram dublados, porém, eles passaram de forma pequena, né? Então foram pequenos trechos desses curtas, passaram no 7º episódio da 10ª temporada, onde era um episódio espetacular dos Simpsons, né? Era um episódio especial, apresentado ali pelo Troy McClure, que é um personagem que aparece geralmente fazendo especiais ali dentro do seriado. Ele mostra como foi a história dos Simpsons desde a sua criação, então falando um pouco dessa origem desses curtas, e nisso foram mostrados alguns trechos dos curtas que nós estamos comentando. E aí nessa parte, alguns deles foram pouco dublados, né? Alguns trechos foram dublados, e foi o nosso gostinho de poder ver esse trecho somente aí na 7ª temporada. E eu tenho certeza que todo amante dos Simpsons pode procurar e vai gostar muito se achar esses episódios, ou partir lá no 7º episódio da 10ª temporada e ver esses pequenos trechos dublados, né?
Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Esse foi só um pouco do que eu vou trazer e sempre trarei aqui no programa de séries que a gente nunca conheceu ou trechos de coisas que a gente adora, mas nunca viu. É o grande foco do nosso seriado, o grande foco do nosso canal é trazer aqui para vocês partes de seriados que não foram conhecidos, partes de episódios que não foram conhecidos, curtas relacionados. Nesse caso focamos bem nos Simpsons, mas traremos sempre muitos outros curtas, muitas outras informações de alguns episódios, algumas séries, alguns filmes, algumas animações que não foram ou não são tão conhecidas por nós, tá bom? Espero que curtam o canal e gostem mais.